Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um papo sobre inteligência orgânica, esse podcast que te cutuca, que te incomoda, que te perturba a refletir sobre os temas mais complexos desse mundo intermediado pela inteligência artificial, intermediado pelos algoritmos, intermediado, quem sabe, por uma inteligência que fica cada vez mais superficial, se é que a gente ainda pode chamar de inteligência, né? Mas somos resistência, como você está aqui, chegou também por meio de um algoritmo. Se existe muita coisa que dispersa, existe muita coisa que aglutina, que junta, e é junto dos bons que nós fica melhor. Já dizia, se não me engano, o Guimarães Rosa. E se você está aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar as suas estrelinhas. Eu tenho que colocar isso aqui no começo do episódio, sabe? Para quê? Porque no meio você vai embora, você vai ficar disperso aí em outro papo. Mas hoje a gente vai falar justamente sobre a capacidade de não dispersar, de encontrar conteúdos, e essa palavra tão mal utilizada, né? Mas encontrar um caminho de conhecimento, de profundidade dentro desse mar de dispersão que existe por aí. Hoje a gente vai falar sobre curadoria. E na minha frente eu tenho um convidado que é um grande curador, né? Ricardo Nicolai, seja muito bem-vindo aqui ao Inteligência Orgânica. Tudo bem? Tudo bem, Pedro. É um prazer estar aqui, falar sobre esse tema de produção de conteúdo, como você bem falou, que é às vezes um pouco banalizado o tema conteúdo, né? Uhum. Mas é sempre um prazer. Obrigado pelo convite. Conteúdo de educação ainda, conteúdo de profundidade, né? A capacidade de juntar pessoas que pensam é algo que... é uma habilidade que tem que ser cada vez mais valorizada. Mas, Ricardo, eu costumo brincar no começo do episódio aqui, no começo do Toda Inteligência Orgânica, que esse podcast surgiu de um lugar muito pessimista que eu estava vivendo no ano passado em relação a justamente as redes, a todo esse tipo de comunicação que a gente está imerso. E eu criei o podcast para conversar com pessoas em busca de uma mensagem otimista. Será que essa mensagem vai vir de você? Não sei, talvez, quem sabe. Não posso me comprometer. Mas eu acho muito interessante essa proposta que você trouxe do podcast para a gente falar sobre inteligência orgânica num mundo que está sendo, posso dizer, eu tenho uma personalidade às vezes um pouco trágica. Eu gosto muito de fado, música portuguesa, então eu tenho uma coisa muito visceral às vezes na minha fala e na forma de pensar. Mas eu acho que às vezes a inteligência artificial, ela pode, dependendo de como for trabalhado, pode ser devastadora também. E aí eu gosto muito de uma frase. Eu estava uma vez no Estúdio SP, lá na Augusta, num show da Tulipa Ruiz, e ela traz uma frase que eu acho que desde aquele momento eu trago para sempre, que é: vamos pensar em algo rítmico, não em algoritmo. Então isso mudou tanto um pouco a minha perspectiva de pensar na coisa. A gente não pode, de todo modo, deixar de pensar no algoritmo, mas fazer curadoria, pensar em conteúdo para outras pessoas ou para a gente também, tem um algo rítmico ali que diz sobre a gente, né? Que fala sobre a nossa subjetividade, a nossa forma de construir, de pensar, de existir, né? A vida é uma coisa muito complexa. Então, esse algo rítmico, eu acho que faz muita diferença na hora de você pensar e estruturar um conteúdo, sem nunca abandonar as outras coisas. Eu acho que a gente vive num momento também de é isso ou aquilo. Então, não pode ter um negócio aqui no meio. Então, é sempre o analógico contra o marketing que é o grande vilão. Uhum. E não, a gente tem que pensar no... Se eu faço conteúdo para alguém, o que esse alguém está pensando? O que ele gostaria de ouvir também, de ver, de assistir, de consumir de conteúdo, né? Por mais que essa palavra consumo esteja tão ligada ao produto, ao capitalismo, a essa crítica toda ao neoliberalismo de volatilidade, de consumo exacerbado, o que essa pessoa gostaria de ouvir, de sentir, por exemplo. O conteúdo tem muito isso também, né? Curar conteúdo para uma pessoa, você vai trabalhar com música, como você vai ser extremamente quadrado naquele propósito, né? Tem uma sutileza ali, tem o aguçar da nossa sensibilidade para entender do nosso background, como que aquilo parte e como que aquilo chega no outro, né? Eu acho que é muito importante isso também. E produzir
conteúdo para pessoas, no final das contas, porque o que a gente vê muito aí é produzir para o algoritmo, produzir para uma entrega maior, inclusive na música, né? Adorei que você citou Tulipa Ruiz, e principalmente o Estúdio SP, você abriu uma memória muito gostosa aqui da minha juventude, né? Porque o Estúdio SP, se não me engano, já fechou, né? Já. Foi um pop-up, digamos assim, né? Ah, que teve ali, mais recente? Ficou um ano, né? Essa última edição ficou mais ou menos um ano ali. Não, eu curti muito. Eles começaram na Vila Madalena, em São Paulo, e depois ficou com ótimos shows. Tanta gente legal começou ali, se não me engano, o Céu, se não me engano, Thiago Petit, a Tulipa Ruiz mesmo. Tinha o show do China, que tinha aquela banda que fazia cover de Roberto Carlos. Como é que era? Enfim. Muitas noites muito boas lá no Estúdio SP, com algoritmo muito bom. E uma das coisas que a gente sempre fala aqui no Inteligência Orgânica é que se vai sobrar algo para os humanos é justamente a capacidade de fazer arte, né? Reorganizar a arte, a gente vê a inteligência artificial criando música, criando as coisas aí. Mas quando você fala em curadoria, você está pensando em conteúdo para seres humanos, no final das contas, não só para a otimização de uma plataforma, né? Exatamente. Me assustou muito recentemente uma notícia de que foi criada uma rede social para IA. Sim. É o Notebook, né, na verdade. Mas, recentemente, o MIT lá, ontem, inclusive, saiu uma notícia de que, no final das contas, aqueles posts todos eram orientados por seres humanos, claro, né? Tipo, um agente não tem livre-arbítrio no sentido de ir buscar uma rede social para buscar os seus pares. Ainda bem, por enquanto, né, Ricardo? A gente não sabe, a coisa está evoluindo muito rápido. Mas assusta, né? Mais um hype. Assusta. É mais um hype desses. Assusta porque a gente... Não sei, tem esse fetiche pelo hype, né? Onde surgiu alguma coisa, vai todo mundo em cima daquilo, né? Sim. Uma coisa que foi falada aqui quando o Janete veio, né? Que ele fala, ele faz uma apresentação muito bonita dele antes, né? Ele fala, eu uso IA com moderação. Isso é muito interessante também, porque você não pode ficar contra a corrente também. Isso. O estar contra a corrente te bota no lugar também, talvez, parado no tempo, né? Você tem que entender o que está acontecendo hoje também, né? E ele mesmo fala, eu não tenho WhatsApp, não tenho rede social, fico recluso para escrever, mas ele sabe, ele está estudando inteligência artificial, ele tá antenado no que está acontecendo. Sim. Então, isso também é uma coisa muito importante de fazer curadoria de conteúdo, né? Você está atento o que está acontecendo em volta, né? Como que você se alimenta de coisas para você produzir outras coisas para outras pessoas. Sim. Eu acho que isso é muito interessante também, porque quais são as tuas referências para criar aquilo que você criou? Eu acho que isso é muito importante também. Total. E como você chegou nesse lugar, nesse papel de curadora, assim? Cara, a minha história veio meio bem bolada, a coisa foi rodando. Eu venho do Rio, eu fiz faculdade, fiz ciências sociais, e no meio da faculdade uma professora minha, de geopolítica, me indicou para fazer um estágio na Casa do Saber. E desde então, a minha vida que estava meio... Desde então, eu comecei a andar junto com produção de conteúdo e vida acadêmica. Fiz mestrado, doutorado, todo o caminho bonitinho para se ter a vida acadêmica. No final, a produção de conteúdo, a curadoria, ela passou por cima e eu fui para isso, né? Então foram quase 15 anos de Casa do Saber fazendo conteúdo, fazendo curadoria de inúmeros formatos. Sim. E aí a vida foi andando, né? E aí, e no seu mestrado, doutorado, qual caminho que você fez? O que você escolheu estudar? Eu estudo fado desde sempre. Fado? Fado, Ai, que música maravilha. portuguesa. Eu estudo fado, minha monografia foi sobre isso, minha dissertação no mestrado em comunicação foi sobre isso, Sim. e minha tese no doutorado em geografia foi sobre isso também. Nossa. Então eu estudo fado desde sempre. E você tem uma origem portuguesa de família? Assim, Nenhuma. ou é simplesmente um gosto musical mesmo? Só gosto. Minha origem é italiana dos dois lados. Pai e mãe, de tudo quanto é lado. Não tem nada português, nada. E o que te atraiu é o fado, né? Que geralmente tem aquela voz chorosa. Eu acho que é a intensidade da coisa. A intensidade, né? Assim como a Alexandra Coelho, que é uma jornalista portuguesa, ela fala que o fado não é triste, a bossa nova é triste. E se você olha também, a bossa nova tem um quê de triste. Olha a Cartola. Olha o Mundo ao Moinho, olha a letra daquilo, né? É muito intenso. Só que o português tem essa... Não sei qual a palavra, mas tem essa... É visceral. Tem uma potência, né?
na presença, principalmente feminina, no fado ali, né? No jeito de contar as histórias, assim. Exato. E são histórias, eu acho que o bonito do fado também é que é uma coisa cotidiana. Sim. O fado fala sobre pessoas, lugares e lugares reais. A coisa que tá ali acontecendo de verdade no bairro. Porque é um gênero musical que vem dessa coisa obscura dos bairros de Lisboa, da época das varinas e das prostitutas e dos marinheiros. Então tem uma coisa que depois foi enquadrada, né, como o Getúlio tentou fazer com o samba, o Salazar tentou fazer ali também, enquadrar o fado numa coisa limpa, de trabalhadores, etc e tal. Só que a música é isso, né? A arte, ela é isso, né? Ela vai espraiando, né? Sim. É aquilo, quando o Bauman fala tudo do líquido, né? Eu acho que a arte, ela é assim também, né? Ela vai entrando, ela pode estar ali, fechada de alguma forma, mas ela vai tentando passar por aquilo, né? Passa a ditadura, passa tempo sombrio, passa esses regimes de exceção e essa coisa assustadora que a gente vive hoje em dia, mas a arte continua de alguma forma, ela vai tentando sobreviver, né? Ela vai tentando e ela vai se reinventando, vai se forçando a existir. Eu acho que isso que me motiva também a continuar fazendo esse tipo de coisa, né? A produzir conteúdo, porque eu acho que filosofia para mim é arte, sociologia para mim é arte, psicanálise para mim é arte, como a gente brinca, né? Eu prego a palavra de Freud, e eu faço ela disseminar, porque é um cara genial, sabe? Sim. Então é um pouco isso, essa história de... E a vida acadêmica me deu essa noção de buscar sempre aonde está a fonte fidedigna daquilo, né? Sim. Que a gente vê, a inteligência artificial, ela pode facilitar a sua vida um monte, mas aquilo que ela está dizendo ali é verdade? Eu, às vezes, faço algumas perguntas pro chat e eu rio absurdamente com as respostas que ele me dá. Eu falei, cara, o que você tá falando, né? O que é isso que você trouxe para mim? Não tem nada a ver, tem nada a ver. E aí você tem que ter essa noção, né? O grande exercício da inteligência artificial, falando de chat GPT especificamente, da IA generativa, somos nós, né? Qual é o prompt que a gente dá para ele dar o retorno pra gente, e como é que aquele filtro vai acontecer? Então, acho que é um pouco isso, sabe? Essa noção de saber até onde aquilo é verdade, aquilo não é verdade. Tem esse know-how que a vida acadêmica me deu, de saber que tipo de curadoria fazer, quem é essa pessoa que busca essa pessoa, quem é que eu boto para conversar com quem, né? Que isso é uma matemática, né? Eu lembro uma vez um dos sócios da casa viu na minha mesa um papelzinho colado que parecia uma batalha naval. Ele perguntou: o que é isso, Ricardo? Eu falei: isso aqui eu tô montando a programação, porque você tem que ir encaixando as coisas todas. Sim. Tem uma coisa muito interessante da curadoria, que é o pensar, que é a parte mais silenciosa, onde você está lendo, você está estudando para pensar aquilo, e tem a parte prática. Quem é que vai falar sobre isso? Com quem que eu vou botar para falar sobre isso, né? Isso foi Hoje eu estou no Fronteiras do Pensamento, e esse foi um dos grandes desafios de fazer o festival. Sim. A gente tem o Fernando Schiller, que é o nosso curador, e a gente trabalha numa equipe pensando junto como fazer essa mágica da curadoria acontecer, que às vezes ela é uma mágica também, né? Você pensa nas pessoas, e será que elas vão gostar de falar juntas? Tem isso também, né? Tem esse ponto. É quase como fazer uma lista num casamento. É isso? Tipo, onde vai sentar quem? Quem senta com quem? Quem sentar com quem? Esse festival que vai acontecer agora no início de março, né? Em São Paulo, no dia 7 e 8, é isso? Exatamente. No Parque da Água Branca. Conta mais um pouquinho sobre ele, então, como é que tá esse pensamento. O propósito dele eu achei muito interessante, porque ele conversa super também com os temas que a gente traz aqui. Totalmente. Vários convidados, inclusive, que passaram aqui vão estar lá, então super legal. O festival foi um barato, porque ele já aconteceu ano passado, na cidade de Porto Alegre, esse ano veio para São Paulo, e aí eles têm, por mais que seja Festival Fronteiras, em Porto Alegre ele tem uma cara, São Paulo ele tem outra cara. O que é muito legal, porque você gasta energias diferentes para pensar coisas diferentes, então tem sempre o dinamismo na coisa, e ao mesmo tempo muito trabalhoso, né? Porque você tem que... O Janete também, que eu tô impregnado pela fala dele daqui no podcast. Virar a chave, né? Virar a chave de Porto Alegre e de São Paulo. Não tem virar a chave, né? É uma coisa que vai sendo construída com a outra. Não sei, eu achei isso genial dele. Fecho parênteses, só pra falar do Janete de novo. E o diferencial aqui foi a gente justamente pensar na sociedade de excesso. Isso. Todo mundo tudo em excesso, tudo trabalhando demais, vivendo demais, amando demais, tudo demais. E o ócio? O tempo para parar, para você não fazer nada.
E o não fazer nada não é ficar parado, prostrado, olhando pro nada. Então, isso também é importante. Às vezes você tem que botar a cabeça para equacionar algumas coisas, mas parar para ler, parar para sentir as coisas com calma, para entender determinadas coisas, né? A gente vai muito... É isso, é aquilo, pá, pum. E esse papum, ele... Eu ouvi também um meme na internet esses dias muito bom, que é um comediante do Sul. E ele falou, eu falo 2 vezes antes de pensar. Eu achei isso tão bom, porque isso é tão rotineiro. Nossa, a gente não se atenta disso, que a gente fala muito sem pensar. E o festival foi pensado aqui em São Paulo justamente pra gente parar. Sim. Então ele vai ser feito num lugar que é super tradicional para a cidade de São Paulo, um lugar super importante, que é o Parque da Água Branca, com painéis que têm duração de 1h30. Então são painéis longos, né? para as pessoas poderem conversar, para o público ter um pouco de interação também. Sim, porque o que acontece muito em evento é que os painéis não têm profundidade, né? Principalmente quando é painel, cada um fala um pouquinho e fica muito simplesmente uma coisa de... Sem ir a fundo nos temas que se propõe, assim, só para uma apresentação de cada um, assim, né? E pouco diálogo, na verdade, pouco debate, simplesmente microteses que são rasas, porque vai fazer um painel de 30 minutos. Geralmente não dá para ser profundo, então que legal essa ideia. Eu já fui em congresso de marketing que era um pitch de 15 minutos. As 15 minutos? O que aconteceu aqui? E tem uns congressos agora que acontecem ao mesmo tempo, né? São 3 palcos na tua frente, você vai trocando o sinal no fone, e aquilo é tão angustiante, porque o que aquela pessoa tá falando? O que essa tá falando? E eu tô ouvindo essa. É muito angustiante isso. Eu já fiz palestra em evento assim, e vou te falar que você tem que buscar quem tá olhando pra você ali. Às vezes você tá falando, você tem que manter um contato visual com alguém da plateia pra você conseguir seguir sua linha de raciocínio, porque, cara, é muito fácil você olhar pro lado e ver. E como é um microfone que não reverbera, você também não tem muito o retorno da sua voz, assim. Mas é justamente um sintoma dessa sociedade, assim. Uma opção só não me satisfaz, eu preciso ter 4 ao mesmo tempo aqui para saber qual que eu vou o caminho, eu vou ouvir um pouquinho desse, um pouquinho daquele, que eu quero absorver tudo, né? Binchun-Han, né? Sei lá, é o excesso, ou no enxame, é tudo isso que a gente está vivendo ao mesmo tempo. É muito, muito caótico, né? E aí a proposta, então, é desacelerar. Desacelerar. Com painéis que misturam pessoas de... E a gente está falando de diversidade de N formas, né? Geracional, inclusive, que é um tema muito pouco falado também, né? Então, você botar pessoas de várias gerações para conversar, para a gente justamente levar a mãe, a filha, a sobrinha, a neta, todo mundo junto para assistir um mesmo painel, porque tem uma mescla de pessoas ali que falam com todo mundo. Né? Sobre assuntos que são muito urgentes pra gente, que talvez não tão falados, né? Finitude, envelhecimento, a própria IA, que parece um assunto muito batido, mas a gente ainda tem formas de trazer um olhar diferente para falar sobre isso. Total. Né? Como humanizar uma inteligência artificial, né? Como é que a gente faz isso? Faz isso? É possível? Não é? E a gente traz pessoas como o Cacauerá, uma cosmovisão diferente para falar sobre isso. É uma cosmovisão que não está ali no nosso cotidiano e que é importantíssima de ser ouvida. Então tem essa pegada, o festival. Então tem um palco, ele é dividido em 4 palcos, cada palco tem um direcionamento curatorial, digamos assim. Tem um palco que é voltado para uma pegada humana dentro da sociedade de excesso, tem um outro que fala mais abertamente de sociedade, mas também falando sobre o humano dentro dessa sociedade. Tem um palco que fala sobre pensamento, e o palco sobre literatura, que pra mim é um grande xodó, porque a literatura é uma das grandes paixões da minha vida. Que é muito interessante, grandes autores, Milton Ratum vai estar lá. Lilia Guerra, Andrea Del Fuego. A menina como é o nome dela? Do Pássaro Morto, a Aline Bey. Aline Bey. Pô, esse livro aí, pelo amor de Deus. Camila Pell, que lançou um livro agora sobre morte e finitude também. Então, tem uma miscelânea de coisas ali que no final das contas fazem a gente também, né? A ideia é misturar. Sim. Tá todo mundo junto ou tentando ouvir e trocar, né? E ter diálogo, porque eu acho que o importante da gente, que a gente gostaria muito de fomentar, é o diálogo. E não o debate. Não. Ninguém precisa sair certo dali ou errado, tipo, venci essa batalha. Eu acho que isso é muito pobre, né? Sim. E é um sintoma que a gente vê hoje, né? Muito nas redes. As pessoas se interessam demais pelo debate, aquela questão de
de uma pessoa contra 30, né? Aqueles vídeos de fundo branco, essas coisas aqui. E isso acaba se perdendo no barulho, né? As pessoas acabam dispersando muito. E existe, o Ricardo, um grande dilema com quem, principalmente é de uma área acadêmica, a entrar nesse mundo, a entrar nessa lógica. Como que alguém mais acadêmico, alguém que olha a curadoria, pensa nisso, assim, né? Porque, claro, você também está montando o evento, mas você está construindo algo que é um negócio também, que precisa Sim. chamar a atenção das pessoas e não vai ficar dentro de um conteúdo acadêmico. Como que ao longo da sua carreira e nos lugares que você trabalhou, houve essa preocupação de popularizar o que geralmente é mais complexo para as pessoas? Eu acho que esse meu pé na academia e na Casa do Saber, no início da minha carreira, né, produzindo... A Casa do Saber nasceu justamente para democratizar o acesso a conteúdos que estavam reclusos à USP, ao FRJ, à Sim. Unicamp, que estavam lá dentro só. Então a Casa do Saber abriu o espaço para isso. A Casa do Saber nasce na sala do Jair Ribeiro, para falar sobre filosofia, sobre arte, então, e depois cria-se o espaço físico para isso, no Rio e em São Paulo. É muito suave, é muito delicada essa posição também, porque há um processo na academia de não gostar muito desse processo de democratizar, de tirar, de abrir, expandir, né? E a gente tem acadêmicos aí incríveis que levam o conhecimento para todo mundo com rigor acadêmico, com rigor científico, né? A própria Miriam Goldenberg, Renato Nogueira, Ana Sui, Fernanda Samico, tem uma galera enorme aí fazendo isso de uma forma excepcional, excepcional. Eu acho que ainda é um embate que ainda é saudável, né? Eu acho que existem embates dentro da academia que são um pouco mais complexos e Sim. cabeludos, que não entraremos nessa seara, mas esse debate, esse debate e embate do democratizar ou não, eu acho às vezes muito, muito ruim também, porque as universidades, as maiores nossas, são públicas. Então, é para todo mundo. Então, por que não fazer esse conhecimento chegar à sociedade também? Exatamente. Então, eu acho que essa ponte, ela tem que existir, sabe? Sim, eu acho que essa sempre foi a missão, na verdade, de pessoas como o meu pai, o Clóvis, o Karnal, talvez certos pioneiros nesse sentido, né, de trazer esse conhecimento de forma mais acessível, mas com certeza sofreram muito preconceito num tempo pré-internet, de dar entrevista em TV, né? Ou então de começar a dar palestras, que é sempre uma carreira mais interessante para quem é professor universitário. Exatamente. Porque o retorno financeiro é muito maior. Então existe ainda essa imagem, eu acho que mais antiga, de que quem produz conhecimento talvez não possa lucrar com isso de forma individual, ou você tem que estar sempre representado por uma instituição, não pode construir a sua marca própria, né? Você acha que isso ainda faz sentido hoje? Acho que cada vez muito menos, Cada vez muito menos, cada vez muito menos. Eu acho que a gente está num movimento, talvez, da pessoa indo para além da instituição, mas, ao mesmo tempo, é uma relação de mão dupla, porque aquela pessoa, muito do que ela é chancelado pela instituição da onde ela vem. Exato. Você é o fulano da USP, você é o ciclano da UFRJ. Então, isso é muito importante para você mostrar quem é você, para você dar a sua chancela, porque são instituições fenomenais. Exato. A ciência, o conhecimento, ele está sendo produzido ali dentro, né? E é uma tristeza o que fazem com as universidades públicas também. É uma tristeza. Corta orçamento, aí depois libera. Tirando a narrativa de demonizar o que é produzido lá dentro, né? Exatamente. Que quem demoniza, com certeza, nunca passou do portão. Provavelmente não. Provavelmente não. Isso além de ter o problema de ter essa dificuldade já com políticas que são mais políticos, né, e governos que são mais favoráveis às universidades públicas, ainda tem aqueles que são contra. Então você parece que é o hamster correndo ali e nunca consegue sair do lugar. Exato. Porque a universidade pública, ela precisa ser valorizada cada vez mais. E parece que cada vez mais tem menos pessoas valorizando, sabe? Sim. Eu acho muito
perigoso isso também. Ô, Ricardo, quando você vai montar um evento como esse, ou quando você vai abrir a sua pesquisa, ou seja, que nomes eu preciso trazer aqui, como que você consegue nessa pesquisa identificar quem tem consistência, quem é de verdade e quem só é popular? E como medir, porque eu acredito que você precisa trazer pessoas que são extremamente populares, mas quão a fundo você vai para saber se essa pessoa tem consistência ou não, né? Tem eu gosto sempre de falar que a inteligência não é só de quem lê muitos livros e quem fez 50 pós-doutorados e etc e tal. Eu acho que a inteligência e o conhecimento, ela pode vir de N lugares. Então, eu acho que um não é menos que o outro. Então, cada um tem algo a oferecer. Eu acho que eu vou construindo esse processo curatorial a partir do que aquela pessoa fez de bom dentro daquela área dela. O que ela trouxe de legal daquilo ali. E aí, lógico que no processo curatorial você tem uma análise de background, como é que foi feito, da onde aquela pessoa vem, para onde ela veio, para onde ela foi. Há alguma coisa... É isso que você falou. A gente também está num negócio. Então, existe alguma possibilidade daquela pessoa fazer algo ruim para programação ou para empresa? Ela já falou alguma coisa que foi mais complexa e complicada? Então, tem uma série de fatores que entram na hora da gente pensar nas pessoas que vão falar. E eu acho que cada curador tem um processo, tem uma metodologia própria, né? A minha ela é meio caótica, porque eu gosto de trabalhar num caos organizado. Então, é um podcast que eu ouço, é um livro que eu leio, é uma conversa que eu tenho, é um meme que eu vi na internet. Falei, cara, que sacada genial desse meme. Sim. Então, porque tem muita coisa que tá no âmbito do nosso cotidiano que às vezes passa justamente por estar no cotidiano. Então, a coisa fica perdida. E hoje em dia a gente vive muito em bolhas, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Então é muito possível a gente encontrar alguém que é extremamente relevante para um grupo enorme de pessoas. Todo dia a gente consegue conhecer alguém assim que a gente nunca ouviu falar. Exato. Então essas conversas são muito boas, porque você vai falar, olha, tem uma pessoa que eu acho que é muito legal que fala sobre tal coisa. Aí eu vou procurar essa pessoa. Então ouvir, ser um bom escutador é fundamental para um bom curador também. Porque a gente precisa ouvir outras coisas, porque às vezes a gente... Eu não sei se é da natureza do ser humano ir se encaixando nos seus próximos, né? Nos seus iguais. Então a gente talvez naturalmente, meio sem saber, quando você vê, você tá lá... Ué, tá todo mundo pensando igual a mim? Tem... Então, a literatura para mim faz esse BUM! Sim. Essa explosão de pensar fora da caixa. Eu tenho lido muita coisa desde o ano passado de autoras contemporâneas muito interessantes que mexem muito com o meu jeito de olhar para a vida, de pensar o passado, de olhar para a história. Porque é isso, né? A gente tem que olhar para a história também para poder pensar no que a gente está fazendo hoje. E essas obras são muito fundamentais para a gente justamente quebrar esse processo de estar sempre entre os iguais, né? Tem aquela história da zona de conforto, não sei o que lá, não, mas o se arriscar, o sair um pouco desse lugar é importante também, não pregando nada de coach que a gente precisa sair e enfrentar, sair da zona de conforto, não é isso, mas o olhar para o diferente é sempre importante, porque eu acho que na diversidade de cabeças, no diálogo. Eu penso assim, eu penso assado. Que a gente cresce. Que a gente cresce e a gente conhece coisas novas também, que a gente sabe de coisas. Porque senão eu vou estar lá com o meu grupinho, sempre falando da mesma coisa, lendo o mesmo livro. Isso é ruim, né? E o algoritmo, não o algoritmo, leva a gente para esse lugar aí. Totalmente. Totalmente. Totalmente, porque ele vai ver que eu só curto esse tipo de coisa, então ele só vai me levar para aquilo. Tem o livro do Max Fischer, que eu tô terminando agora, O Máquina do Caos, que conta justamente como essa engrenagem foi montada, né? Como, desde o início das redes sociais, pra gente era muito ligado ao Orkut, mas ele conta como, na verdade, os fóruns, né, lá do 4chan, que depois foi o Reddit nos Estados Unidos, que simplesmente ranqueavam as conversas pelo número de curtidas, foi justamente agrupando pessoas, porque os comentários que mais davam relevância eram os comentários mais agressivos, né? Exato. E como por trás do escudo da internet todo mundo se sente confortável a ser cada vez mais agressivo, e aí foram onde surgiram os primeiros cancelamentos, e no final das contas o feed do Facebook
respeita essa mesma lógica e os algoritmos acabaram sendo treinados desse jeito, que é o que que é um efeito humano retroalimentado pela máquina e traz a gente para esse lugar de hoje em que está todo mundo viciado numa dopamina fácil, que tem muito mais a ver com o combate do que com o encontro. Mas, por exemplo, agora você falou da casa, que tem tudo a ver com a sua formação, né? Você ficou bastante tempo lá, que é um lugar muito bacana, que botou no mapa também vários nomes interessantes da academia para o grande público, mas o Fronteiras, sempre vi como o Fronteiras do Pensamento como uma empresa que traz para o Brasil também grandes nomes de fora, né? E como que é esse trabalho lá ao longo desse tempo que você está lá? Eu acho que a Casa e o Fronteiras, para produção intelectual e cultural do Brasil, são duas marcas importantíssimas, porque é isso, a Casa teve esse poder de lançar luz sobre muita gente boa, que hoje está enorme, voando aí, e o Fronteiras Dá faz... pra gente citar, então, ó, eu lembro do Hansa, Maria Homem, o Clóvis, se não me engano, começou... Leandro Carnal. Meu pai nunca deu aula na Casa, mas Leandro Carnal, Maria Homem a gente já falou, Vera Iaconelli, quem mais? Pô, vários nomes. Teve muita gente. O Dunker, né? Exatamente. Teve muita gente que a Casa fez esse processo, muita gente nacional, né? O que é muito bonito esse papel. Sim. E o Fronteiras, acho que faz essa conversa do nacional com o internacional, porque sempre traz um grande nome de fora para dialogar com um grande nome de dentro. Né? A gente teve, por exemplo, há uns anos atrás, o Luc Ferry, filósofo francês, conversando com a Maria Homem. Então, é um processo. Esse ano a gente quer inventar algumas modas assim também, trazer alguns gregos para conversar com alguns brasileiros, porque Sim. essa troca é fundamental. E aí... Trouxeram o Jonathan Haidt, né? Ano que você passado, estava falando antes da a gente gravação. trouxe o Jonathan Haidt. Esse livro dele é incrível. O Geração Ansiosa. Eu não tenho filhos, mas aquilo me impactou de uma maneira tão interessante, né? Como que a rede social, como que a gente é capturado por aquilo e fica ali dentro, né? Sabe o que eu gostei que ele trouxe na fala aqui no Brasil? Eu não fui no evento, mas eu li as reportagens, que é algo que ele vem falando desde o ano passado pra cá, que é assim, pessoal, esse negócio não faz só mal pra criança, não. Eu acho que ele teve que escolher uma batalha. Vamos primeiro pelas crianças, depois a gente vê as outras pessoas. As crianças é melhor catequizar primeiro elas, mexer primeiro nelas, pra ver se elas mexem no futuro, né? E recentemente ele também publicou no LinkedIn, eu até recompartilhei uma coisa que é assim, existe uma parte das pessoas que entendem o meu discurso de que a gente só de limpar o conteúdo das redes sociais, ou seja, tirar conteúdos que são de pedofilia ou de vício ou de jogos para crianças, resolve o problema. Não resolve o problema. A lógica da forma do vídeo curto, a lógica da forma que as redes sociais estão construídas, ela é super prejudicial, independente do conteúdo que está lá, né? E já tem os estudos saindo para isso. Então, ele, se não me engano, foi uma das primeiras vezes que ele trouxe isso, foi aqui no evento de vocês lá no Brasil. Exato. E o legal, por exemplo, do Fronteiras, falando de Fronteiras de temporada no passado, quando eu entrei pro Fronteiras, a curadoria já tinha sido pronta, já estava pronta. Eu entrei meio para executar. Que aí tem esse processo também da curadoria, que aí você, às vezes, é só a parte do curar, do pensar, e tem a parte da produção da curadoria, que também é muito interessante. E aí, quando... Que é botar o evento no ar, assim. Fazer o negócio acontecer. Certo. Toda a parte da burocracia, de contrato, de vai e vem, a linha conteúdo... Pegar o cara no aeroporto. Pegar o cara no aeroporto e levar ele de um lado pro outro. O Haidt, eu fiz uma bateria com ele pra cima e pra baixo, Rio, sabe? Todo mundo queria estar com ele. E nós trouxemos, então a gente fica com essa responsabilidade com ele. E ele agradeceu, ele saiu daqui tão feliz por ter tido... eu, do lado dele pra cima e pra baixo. Então, isso é muito... Como um assessor direto, assim. Claro. Conversando, explicando as coisas pra ele. Então, foi muito interessante. Várias trocas que a gente teve também. Que legal. E... por exemplo, a curadoria do Fronteiras, né? Ano passado, a gente abre com Jonathan Haidt falando sobre essa questão da geração ansiosa e a gente fecha o ano com Yuval Noah Harari no Rio, né? Foi uma estreia nossa mais significativa no Rio de Janeiro, com o Harari conversando com o Luciano Huck sobre os impactos da IA na nossa vida, né? Esse livro dele, o Nexus, é outro best-seller e é muito importante também. Então, tem esse fio, né? O Fernando gosta muito de falar isso, né? Qual é o fio que a gente vai desenhar para essa temporada? Qual é o fio que a gente vai desenhar para o Mundo Livro, que é o nosso clube de leitura? Qual é o fio que a gente vai desenhar para cada festival? Tem que ter. E isso é uma coisa genial da parte dele. Legal. De pensar esse tema que vai nortear, vai cascatear para baixo.
quem a gente vai chamar, que temas. E aí, volta aquilo que eu estava falando, de cada curador tem um método, né? Eu, às vezes, gosto de pensar no caos, tudo junto. Tema com pessoa e vou convidando. Pedro não pode, então eu vou falar com o Mário. O Karnal não pode. Então, eu vou costurando, porque Sim. os temas são muito importantes também para mim. Eu acho que o tema, ele é mais... Ele de ordem Ele define muito. Ele é uma bússola. Ele é uma bússola. Porque a gente tem muita gente boa também, então eu não gosto de me prender também a uma determinada... Sim. Obviamente, às vezes, a gente faz uma dobra porque eu quero muito aquela pessoa. Então, Claro. você faz uns ajustes. E eu achei muito interessante que no domingo também você tem uma programação 100% feminina. 100% feminina. Que é feminina. 8 de março, Dia das Mulheres. Exatamente. E essa curadoria montada só com mulheres é um... Como que eu vou dizer? Quer dizer algo mais além, quer dizer algo além, né? Eu acho que é importante a gente ter feito esse movimento e a gente ter recebido muita elogio por causa disso. E trazer um monte de mulher genial para falar sobre coisas geniais também. Essa conversa é importante para a gente, de novo, sair dessa bolha, né? A gente sabe do machismo, a gente sabe de todas as questões que envolvem isso. Então, ter um dia só com mulheres falando é muito importante. Sim. É muito importante. É chato que somos dois homens brancos conversando. Exatamente. Né? Mas quando você trouxe a questão da diversidade, eu acho que duas coisas que você falou me chamaram a atenção, que é a questão da arte agir como água, né? Então, a arte sendo resistência frente a tudo isso que falamos, forçando a diversidade, né? Porque a gente vive um ano recente de muito retrocesso na questão do ESG lá nos Estados Unidos, né? Tenho amigos que trabalham diretamente que tiveram orçamento cortado em grandes empresas, assim. Então, é uma fala de resistência. Isso é importante também, a questão dos Estados Unidos, porque algumas conversas que eu venho tendo com alguns agentes, editoras e pessoas para trazer pessoas de fora, falam, olha, fulano ou fulana não vem porque se ela sair dos Estados Unidos, ela não pode não conseguir voltar. Caramba! Então tem esse outro processo, né? O fazer curadoria, ele também está envolvido com o contexto. Né? Quem é que você, de repente, uma curadoria que eu pensei para uma determinada pessoa ou um determinado grupo não poderá vir porque tem esse medo do governo Trump não deixar a pessoa voltar para os Estados Unidos. Pessoas estrangeiros que moram lá? Exato, exato. Então isso acontece também. Quem diria que a gente ia viver esse mundo, né? Quem diria? Então a curadoria ela sofre também essas pressões políticas, né? Digamos assim. É o contexto que a gente vive. Então a gente tem que estar atento ao que está acontecendo para fazer algo de alguma forma. Não dá para ignorar o que está acontecendo, né? Então acho que isso faz parte de todo o processo curatorial. A gente não pode se anular ou não dizer nada. Porque o dizer nada também é uma posição, né? Então é importante a gente fazer dentro do que a gente pode algo para melhorar a nossa vida em sociedade, né? Tentar fazer um mundo melhor, né? Eu tenho a tendência a ser muito pessimista, então talvez eu não vá te ajudar nesse processo. Mas eu tenho tentado ouvir pessoas mais positivas para tentar mudar um pouco a minha cabeça e tentar fazer algo para melhorar as coisas. Mas você sabe que essa é a conversa do pessimismo proativo, né? Então, você é um pessimista que está fazendo uma curadoria de um festival que com certeza mexe com a cabeça das pessoas e consegue agir de certa forma positiva frente a tanto... É porque eu acho que vai dar merda que eu faço esse podcast, entendeu? É basicamente por isso. Mas, nesse ambiente tão adverso político, esse ano no Brasil é um ano complicado, que eu já comecei ele... Enfim, eu fiz um movimento de desconexão de 15 de dezembro a 15 de janeiro. 0 tela, 0 nada, pensando assim, meu Deus... Não quero participar da conversa polarizadora que vai fazer. Construir um evento no Brasil hoje, cara, deve ser muito difícil não ser taxado dentro de uma caixinha. Ou você, é um evento de esquerda, é um evento de direita. Cara... Você é sempre alguma coisa. Inclusive, se eu não me engano, o Fronteiras trouxe...
posso estar confundindo, mas recentemente teve o Jordan Peterson no Brasil, não 2023. teve? 2023, foi o Fronteiras que trouxe? Foi. Que é alguém que está muito associado à polarização, à questão da direita, da esquerda. Exatamente. Assim. E isso é uma grande marca e identidade do Fronteiras, que é o diálogo. É botar as pessoas para conversar. Né? Isso é uma coisa que o Fernando fala muito e eu acho que realmente é uma das coisas mais importantes. Sim. E é isso. Se a gente faz isso, a gente vai tomar porrada. Dos dois lados. De tudo quanto é lado. Porque tem uma necessidade absurda hoje, você tem que ficar nessa caixa, você tem que entrar nessa. Sempre estão querendo colocar qualquer um, né? Não só o Fronteiras, mas qualquer outra coisa. Não, qualquer Botar negócio, numa qualquer caixa. empresa, qualquer pessoa, qualquer frase, qualquer situação, você qualquer tem... coisa. Você tem a questão do viralismo também, né? Tudo precisa viralizar, e aí se viraliza para um lado que eu não gosto, aí eu cancelo. Né? É quase 1 mais 1, né, isso. E é ruim demais isso. Eu acho que é tão empobrecido. A gente... Obviamente tem algumas coisas muito absurdas. E aí você vai, com argumentos, tentar dissuadir aquela posição, aquela coisa que foi feita ou falada. Mas a coisa não chega, não dá nem ao passo da primeira palavra. É tipo, viralizou, não gostei, cancelei. É muito simples, sabe? E isso é um movimento ruim para nós, que fazemos cultura, que gostamos de produzir eventos diversos, ou que botam a galera para falar sobre vários temas. Porque é isso, vão sempre tentar te colocar numa caixinha. E isso é muito ruim. Exato. E é complicado porque, de certa forma, fica difícil furar a bolha, no sentido de que, por exemplo, muitas pessoas que foram atraídas lá para o evento do Jordan Peterson vão achar que o evento do Parque da Água Branca, eles mudaram. Tipo, alguma coisa assim. Agora eles são isso, não são Agora mais eles aquilo. São isso, não são mais aquilo. Que cansativo isso. É muito cansativo. Ricardo? É só você olhar, assim... Eu tenho sempre essa discussão com amigos de tipo, eu cansei de debater e tal, cara, deixa pros mais jovens. Mas é só você olhar, vai no site do Fronteiras, olha todo mundo que já veio. Olha a história da coisa. É isso, foi feito ontem, então eu já cancelei porque é horrível. São 20 anos que o Fronteiras. Vocês se faz 20 venderam. anos. Vocês se venderam. O Fronteiras tem 20 anos. Olha o tanto de gente que já veio, que já fez parte dessas temporadas. Sim. Essa curadoria, desde sempre, o Fernando e o Pedro, que são fundadores do projeto, essa curadoria sempre foi excepcional. Ano passado, a gente trouxe Chimamanda, Yuval Harari, Jonathan Haidt e o Rafael Yushi, que é um neurocientista, com o Marcelo Gleiser, que é um físico. É uma mistura, sempre dentro de um fio condutor. E riquíssimo. Então, por que as pessoas não param para olhar o que foi feito até hoje, né? Porque ela só vê o que é superficial. É isso que a gente quer romper. Porque aqui mesmo no podcast, eu tomo porrada quando trago pessoas que pensam diferente de mim, eventualmente, e eu sempre digo que aqui é um espaço de diálogo. Por isso que ele não tem o alcance que deve. Se fosse um espaço de debate, se esse fundo fosse mais branco e eu ficasse aqui, não, porque você é isso, porque aquilo... Atacando, né? Atacando, exatamente, seria... Enfim, viralizaria mais. Com certeza. O algoritmo ia gostar mais de você. Porque você já tá trabalhando em cima do quê? Do ódio. É só você ver aquela... Sempre tem um grupinho de pessoas num canto assim, o que é? É algum acidente. Eu acho que o terror, né, o ódio, o trágico, tem um certo... É um apelo. É um apelo, né? É muito bizarro isso. É muito bizarro. Principalmente quando é um apelo moral, né? Exato. Se ele ofende algo que está muito enraizado em mim, né? Isso aí cria aquela resposta que vem do estômago. Ninguém tá... É o que você falou, a gente fala 2 vezes antes de pensar. Exato. Né? Mas enfim, vamos entrar um pouco mais então na trilha do festival. O que você está mais empolgado de encontros, de promover, assim, lá? Quais são... Além do palco de literatura, que eu acho que vai ser super interessante também, mas tem... Pô, eu vi que vai ter a Marta Gabriel lá, vai ter o Dunker, vai ter o Alexandre Coimbra Amaral, que já esteve aqui também, foi um papo super legal.
A ideia foi justamente essa, a gente misturar um monte de coisa, né? Os nomes dos painéis foi você que deu? Sim, Legal. sim. A gente foi trabalhando junto com o Fernando, a gente foi puxando uma coisa ou outra. Vamos fazer para esse lado, vamos fazendo para o outro, vamos fazer mais curto, vamos dar mais esse tom, porque essa pessoa, não fala tão bem sobre tal coisa, então a gente tira um pouco, a gente vai adaptando, porque é isso, a gente trabalha com o ideal. E aí o ideal ele vai se tornando um pouco mais real de acordo com as conversas. Fulano, você se sente confortável de falar com Beltrano? E sobre esse tema? Ricardo, esse tema talvez não. A gente pode seguir por aqui, mas isso aqui não é minha expertise. Vamos falar mais sobre isso. Então, porque é mais profundo, né? 1h30. Tem que render. Não dá pra ser tipo um pitch de 30 minutos e conseguir enganar. Não é assim, né? Não é assim. Não é o Reels. Não. O TikTok. Outro dia eu vi também que o máximo de visualização são 6 segundos, né? No máximo. É absurdo isso. Mas enfim. Então a gente deve estar achando que a gente é insano, né? De fazer um painel de 1h30. É isso que eu tô pensando nesse evento. Tem interessados em assistir isso? Temos muitos interessados. Eu acho que talvez isso que esteja pegando, que a gente tá no momento que a maré tá indo para lá, a gente tá tentando remar contra positivamente, sabe? Não vamos correr, vamos sentar, observar, vamos ver aquelas pessoas trocando ideia, sabe? Sim. E o público também. O legal de ter meia hora a mais, né? Normalmente os painéis têm 60 minutos, né? 1h30 para ter essa meia hora, de repente, de conversa, 40 minutos de conversa, sempre com o mediador ali tomando conta para não virar a palestra ao contrário, né? Tem uma tendência também, né? A gente tem que tomar cuidado em evento com isso também. Nossa, monopolizadores de microfone. Eu confesso que a técnica da conversa com o público, eu não sei ainda como vai ser. Eu tô pensando, eu tenho 3 semanas ainda pra pensar Você diz de abrir pra pergunta? Como que vai ser esse processo, Geralmente é arriscado. No Fronteiras, normalmente, a gente faz com QR Code, então a pessoa manda uma mensagem, então legal, a coisa fica mais controlada. Talvez esse seja a melhor forma. E a gente vai fazendo uma organização das perguntas ali, passando pro mediador. Legal. É um processo. E isso é outra coisa também que eu falei de mediador, a gente convidou pessoas para serem, eu não chamo de mediador, apesar de ter acabado de falar a palavra, mas de âncora, porque essa pessoa ela não tem uma participação passiva, ela tem a responsabilidade de manter o tema que a gente propôs ali, mas também participar. Tá no porque debate. Esse é o objetivo, né? E aí, dentro dessa lógica que a gente estava falando da mistura, a gente tem a Camila Frender, falando junto com a Carol Tchukian, Maria Ribeiro e a Jenny Nunes. E aí a Marcela Celiberi, junto com a Miriam Gondeberg, Mary Del Priori e a Ediane Ribeiro, falando sobre finitude, envelhecimento. Tem uma série de coisas ali, né, de misturas. Eu botei o Dunker para falar junto com a Ana Carolina Souza, que é uma neurocientista. Então, psicanalista, neurocientista, para falar sobre subjetividade. E tem a questão da criatividade também, né? Bárbara Paz, com a Socorro Racioli, a Carla Madeira, com a Cris Nalmoves, coordenando ali, né? A grande referência de inovação que a gente tem. Então, é essa mistura que a gente quis dar pro festival, né? A gente vai ter uma grande homenagem pro professor Roberto da Mata, que é um dos maiores pensadores da cultura e da sociedade brasileira hoje. Então, é muito legal. Ele faz 90 anos esse ano. Que legal. Então, a gente tem influencers, né? Que é um cargo que surgiu recentemente, com um dos maiores antropólogos vivos hoje, né? Os maiores pensadores do Brasil. Então, tem essa miscelânea, com autores como Milton Atum e Aline Bey, né? Mais nova. Sim. E ambos contemporâneos, né? Ambos escrevendo sobre o hoje, o que é muito interessante, né? Essa diversidade geracional também que se encontra na arte, né? Na literatura, em muitos outros lugares, né? O Palco Literatura é o meu xodó, confesso, por esse meu apreço pelos livros. Eu, inclusive, vou mediar uma mesa com a Eliane Marques, que é uma escritora genial, gaúcha, que eu acho fenomenal. Louça de Família foi um dos melhores livros que eu li no passado, tanto pelo conteúdo quanto pela forma, porque ela traz uma questão muito da racialidade no sul do país e mescla com uma forma de escrita fenomenal. Tanto é que ela foi ganhadora do Prêmio São Paulo de Literatura. Então, tem isso, né? Temos vários imortais, né? Lembro do Janete falando aqui também dos imortais, né? Sim. Então, teremos vários imortais. Isso é muito bacana também, ter uma mesa da Academia Brasileira de Letras. Com a Ana Maria Machado, que fez parte da minha infância, de várias infâncias, com a Lília Schwartz e a Miriam Leitão, com a Fernanda Mena mediando. Então tem esses encontros, sabe? Eu acho que a ideia foi essa, montar encontros. Não, incrível. Vai ser imperdível dia 7 e 8 de março, Festival Fronteiras. A gente está gravando, inclusive, aqui antes para dar tempo do pessoal conseguir o ingresso. Com certeza o link vai estar aqui na descrição do episódio onde você estiver assistindo aí. Você estava falando,
criatividade é importante, né? Eu entrevistei recentemente aqui a Isadora Petri, que é uma psicanalista especialista em Nietzsche, e ela falou uma frase que eu já falei para ela que eu vou usar corriqueiramente, que é a diferença entre criar e produzir. Né? As pessoas estão confundindo criar e produzir. E quando a gente fala de produção de conteúdo, isso já leva para uma lógica de produto automático. Não é anticapitalista, não é questão de, não é por ser capitalista, mas a criar é diferente, né? A conversa que será criada lá tem a ver muito mais com criação do que com produção, né? Sim. A gente está por mais que o acadêmico tenha que produzir artigos... Para preencher o Sucupira? Tem que preencher o Sucupira para CAPES? Sucupira é o quê? É um sistema da CAPES que você tem que botar a sua vida acadêmica toda ali para você ter as suas notas e o seu ranking acadêmico. Tem que ficar publicando, No Twitch, né? é isso. É o controle acadêmico. Preencher o Sucupira, boa. Mas tem que produzir, tem que ter perfil no Instagram. Tem que ter no LinkedIn, fazer comentários no LinkedIn. Ser top voice. Ser top voice, cara. E claro, a gente vê isso como mais um trabalho, né? Hoje, você, como curador, também está aí participando, também está dentro desse universo de produção do conteúdo. Você sente essa pressão também, como todos. Totalmente. Eu estava até falando com uma amiga esses dias, ela fala, não, você tem que gravar mais vídeo, fazer mais coisas sobre livros, etc, etc. Eu falei, nossa, Camila, dá muito trabalho gravar um vídeo. Para sair um vídeo, foram 10 que eu gravei antes. Então, não é só postar na rede social, é um trabalho também de você estar ali, né? E às vezes é cansativo também, porque é um momento que eu poderia estar sentado lendo o livro, que é a coisa que eu mais gosto. Eu me identifiquei muito com a Martha Tiburi, tipo, eu não vejo série, não gosto de ver filme, eu quero ler livro, é isso. Meus livros são a minha viagem. Eu só discordo dela porque eu gosto de viajar também. Eu gosto de viajar também, mas de resto eu tô super de acordo com ela, com muita coisa. Mas eu acho que você também é uma pessoa que descobriu algo que eu tô trabalhando para descobrir também internamente, mas você deve ter descoberto há mais tempo, que é o prazer de estudar e de estar sozinho, de mergulhar nos livros. Janete falou sobre isso, ela falou também, que é o que eu admiro demais. E eu tô conseguindo fazer isso, porque durante muito tempo eu tive o brain rot, né, que é a palavra da moda, por causa de uma questão de negócio, de trabalho de aceleração. Mas agora, com certeza, mergulhar numa leitura é diferente. E eu aviso que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Quando você vê, você tá lendo 3, 4 livros por mês e aí eu quero esse, aí um livro puxa o outro. Acho que isso é muito legal também do orgânico. E existe essa corrente, não existe, Ricardo? Existe essa corrente que ela é, às vezes, feita por alguém, né? Existe o que tá... Clube do Livro, você falou? O que tá bombando de Clube do Livro por aí, isso é muito bacana. Eu não sei se os dados são exatamente esses, mas a gente tem diminuído o número de leitores no Brasil, mas ao mesmo tempo vendido mais livro, porque a gente está vendendo mais para quem já lê. A gente não consegue aumentar o número de leitores, mas para quem já lê, os livros estão aumentando. Então isso é uma grande conversa que eu tenho com várias editoras, parceiras e amigas também sobre isso, né? O que a gente pode fazer para divulgar o livro, né? Então, o festival também tem muito isso, né? Tem um palco só para falar de livro, vários escritores estão ali, temos sessão de autógrafo, né? E uma coisa muito engraçada que eu tenho observado sobre as sessões de autógrafo, né? Que às vezes não é mais tanto sobre o livro, é sobre a selfie com o autor, né? Eu acho isso tão engraçado, porque assim, lógico, eu adoro tirar uma selfie. Eu me arrependo amargamente de não ter feito uma selfie com a Chimamanda no elevador do Teatro Renault. Sim. Isso é uma mágoa que eu vou levar para o fim da minha vida. A vida é muito curta pra gente não parar nossos ídolos pra tirar uma selfie. Pois é, e eu tava com ela presa no elevador de serviço do Teatro Renault. Eu devia ter feito ali, sabe? Sim. Eu fiz isso com o Gilberto Gil em Porto Alegre. E me arrependo, enfim. Não vamos entrar num papo de mágoa. Mas é interessante, né? Como que E é legal também essa mexida do livro, né? Os autores virando celebridades também, né? Tem autores que são celebridades hoje, né? Conversando com a editora, não, fulano vendeu 2 milhões de cópias. Eu falei, quem é essa pessoa? Nunca soube quem era essa pessoa e vendeu 2 milhões de cópias. Que genial isso, né? Um livro. Sim. Um livro. Isso é muito interessante. Depende do livro também. Depende do livro, né? Nesse caso específico, era um livro infanto-juvenil interessante. Bacana, não vou lembrar o nome dos autores agora, mas sim. isso eu achei muito interessante, né? Uma garotada nova. Muito, porra. E os eventos, ela tem filas quilométricas pro autógrafo. Então, porque é a selfie, né? É a selfie no final de evento.
É impressionante. Eu vejo isso muito com meu pai, na verdade, né? Porque ele, pós-pandemia, parou de fazer essa questão de fila de autógrafo, porque ele fazia uma palestra até, sei lá, 9h30 da noite e tinha que ficar até 2 da manhã, porque todo mundo queria, né? Não, o autógrafo não, mas muito mais Tirar a fotinho. tirar a fotinha ali do lado, né? E que é uma outra forma de ser também, né? Na verdade, quem é famoso há mais tempo percebeu essa diferença com a chegada do celular, assim, né? Você pegar sei lá, o Paul McCartney, que foi famoso a vida inteira. A vida inteira. Ele foi famoso num tempo em que as pessoas pediam autógrafo no papel, No né? disco ali, né? No disco. Hoje em dia é sempre uma fotinha, assim. Então, mexe com essas coisas. E com o autor, e eu acho que quem é fã de livro quem é fã de autor, né, tem uma outro tipo de relação com o escritor, porque ele entrou na tua mente, né? Sim, ele faz parte da sua vida, né? Todo ele faz dia à parte noite, da tua vida, a Ana Maria Gonçalves estava ali comigo, porque o Defeito de Cor tem 952 páginas. Meu Deus. Então foram 3 meses, né? E de indas e vindas. E aí aquilo, meu Deus, eu parava para ler sobre a história da Bahia, sobre a questão da escravidão, sobre muitas outras coisas, que o livro vai abrindo um leque, né? Que você tem que tomar cuidado também, senão você não consegue voltar, fechar, terminar o livro, né? Então isso é muito interessante. O autor te acompanha ali, o autor e os personagens, né? Que estão no livro. Então é muito legal isso também, do livro, né? Uhum. Eu entendo o seu pai não fazer isso, porque pro autor é muito, muito bonito ter o autógrafo, né? E eu lembro do Hyde, quando ele viu a fila, porque a gente separa por senhas para ter autógrafo, pra gente poder controlar. Uhum. E quando ele viu aquele mundaréu de gente, ele falou, Ricardo, eu não posso deixar de não autografar para essas pessoas. Por mais que seja exaustivo, ele tem ficado lá, a Chimamanda ficou horas, foram quase 3 horas só de autógrafo, mais tempo que a palestra. Sim, exatamente. E teve gente, isso é um caso, teve gente que não assistiu a palestra. Porque como a gente tem a estrutura de senha para autógrafo, a pessoa ficou na frente. Depois eu dou um jeito de ver a palestra. Para já ficar pegar um dos primeiros. Para garantir a ida dela a falar com a Chimamanda, porque a Chimamanda para ela é muito importante. São verdadeiros popstar, exatamente, Exato. Isso. E as pessoas que não são desse universo não têm essa noção. Não tem. As pessoas... Quando eu ando com meu pai no aeroporto, assim, né, as pessoas, talvez, todo mundo fala, eu nunca pedi foto pra ninguém, mas pra você eu vou ter que pedir, né? E ele dá, claro, é uma das coisas que eu admiro demais, ele, que ele nunca recusa nada, uma foto, um autógrafo, assim. Mas o jeito desse fã, a proximidade que sente, ele é diferente. Mesmo isso é muito, muito interessante. E que bom que isso vai acontecer lá no Fronteiras. Então... Mas, pra gente terminar, Ricardo, qual que é o que você tá me trazendo aqui é muito positivo. De que existe todo um universo de cultura acadêmica, cultura que rompe essas barreiras, assim, e que às vezes a gente acha que tá tudo perdido. Às vezes a gente acha que não, cara, mas não vai conseguir, não acontece, as pessoas não querem isso agora, não é o momento, tá em baixa. Não tá em baixa. Mas tá em baixa por quê, né? De repente, naquela bolha, tá em baixa, mas se você for pra bolha ao lado, não está. Né? Isso. É isso que a gente estava falando de atravessar fronteiras, né? E marcas e eventos como Fronteiras e Quero Saber têm esse poder de fazer esse trânsito, né, entre pessoas que estão na academia, mas que querem. Tem muita gente da academia que não tem essa expressão na rede social, porque tem o algoritmo que precisa cumprir, tem esse trabalho, né, que você precisa para gravar, para fazer, para editar, e faça você mesmo, né? Tem essa pressão do faça você mesmo. Baixa o appzinho ali e você faz. Outro dia eu tava vendo um cara que vende o produto que é o... Como é que é? OPB, One Person Business. One Person Business, OPB. É o sucateamento total, né? Exatamente. Total. Não, porque com o IA, né, o que se diz agora é que a gente vai ter o unicórnio de um só funcionário em breve. Senhora. Uma empresa que vale mais de um bilhão, né? Que é tocada por uma só pessoa com muitos agentes de inteligência artificial. Alguns deles que devem entrar lá no notebook. Com certeza, com certeza, com certeza. Mas é loucura isso. É loucura. E é justamente um sintoma péssimo do individualismo, né? Da sociedade do cansaço. Mas é isso, tem a esperança, porque é isso, a cultura, ela ainda... A cultura, como a arte, como
outras formas de resistência, elas estão aí, né? Você vê a quantidade de feira literária que existe hoje. É a Flea não sei o que lá, Flea não sei o que lá. Existem muitas. Elas estão pipocando no Brasil. Sim. Os autores estão rodando com uma... E aí é uma crítica que eu faço a mim mesmo também. Isso eu tô vendo porque é a minha bolha. Será que a outra bolha ali tá vendo isso tudo que tá acontecendo? A Bienal do Rio virou um acontecimento, né? Virou um acontecimento. Então, só eu que tô vendo isso? Como é que a gente faz para ultrapassar essa bolha? Isso é um desafio de qualquer processo curatorial. Como é que eu faço para ultrapassar essa bolha? Como é que eu faço para me criticar e não botar uma curadoria enviesada? Nossa, isso devia ser uma bandeira de Estado até. Isso é As muito... pessoas precisam saber disso, né, cara? Que essas coisas acontecem, que essas coisas são grandes. Exato. Eu fico tão frustrado quando eu vejo que tudo que a gente faz é bolha, sabe? É bolha e é uma guerrilha do marketing, porque a rede social X não... X, um exemplo ruim, mas a rede social tal não tá entregando. Eu falei, cara, eu tô lutando com alguém que eu não sei quem é pra entregar o meu conteúdo. Isso é muito louco. Dentro de uma lógica que nem eles sabem qual que é. Não, porque ele não conhece, sentido, ele não claro. sabe o evento que eu tô fazendo. Então eu tenho que brigar com ele para ele aceitar o meu evento e fazer ultrapassar uma bolha. Você tem que formatar a sua comunicação do jeito que ele entende. Você tem que botar nos 3 primeiros segundos o negócio para que... Simplificar. Até você virar um nada, né? Até você virar um texto do GPT. Exatamente. Bom, Ricardo, maravilha então, cara. Que bacana te receber. Obrigado aí. Como você disse, precisamos de esperança, do verbo esperançar, né? De ir e fazer as coisas. Para quem quiser te acompanhar, que acompanha o Fronteiras, você tá trabalhando o teu perfil pessoal, você tá cantando fado, você tá fazendo... Não, cantando ainda não, né? Cantando não, que eu erro todas as letras, eu tenho um problema com letra. Qual que é a tua cantora preferida? Cara... Amália Rodrigues. E tem uma galera contemporânea incrível também. Carminho, Marisa, Ana Moura. Tem uma galera muito boa. E você costuma ir pra lá pra assistir e tal? Vou bastante. Cara, eu acho incrível isso. Uma casa de fado, não existe ambiente pra mim melhor do que uma casa de fado. Eu adoro. Além de uma livraria. E quando é restaurante também, ali, casa de fado, putz, aí... Tem uma bateção de prato, tem uma coisa... Que aí a gente vai entrar num outro episódio que é falar de gentrificação e processo turístico. O fado vira um processo turístico, né? O fado de turista é aquele que você tá jantando, ela vem assim. Eu já vi em restaurante pessoas dançando. Eu falei, que isso? Dançando, meu Deus. Fazendo um trenzinho. Tem umas coisas que são assustadoras. Mas isso não é... Eu ia falar que, cara, quando é... Porque assim, pra mim o Portugal é comida, cara. Claro, a cultura é maravilhosa. A cultura se manifesta, claro, na culinária. Mas eu acho incrível, cara. Eu fiz o caminho de Compostela saindo do Porto. E foi muito claro pra mim a mudança. Desculpa aí se tem algum espanhol, mas, cara, não tem comparação. Quando você pula a ponte ali pra Galícia... É quase automático, né? Quase automático. Cai uma qualidade absurdamente. Assim. Qualquer lugar em Portugal que você pode ser, você vai comer bem pra caramba. Qualquer tasquinha de esquina, você vai comer muito bem. Exatamente. Enfim, você tá trabalhando também as suas redes? Tenho trabalhado um pouco pra... tentar difundir a palavra, né, dos livros, de autores, trazer uma galera nova que tá aí. Vão tentando, né? Mas eu também não quero viralizar, também não quero ser cancelado, não quero cancelar ninguém, eu quero só falar coisas. Aqui também. Que bom que a gente tá falando e que bom que a gente teve esse diálogo. Mais uma vez. Obrigado, Pedro. Obrigado. Valeu. E se você chegou até aqui, comente fado, né? Comente fado e pesquise sobre fado, pesquise sobre qualquer coisa que amplie o seu horizonte, qualquer coisa que rompa as suas fronteiras do pensamento, para que você construa dentro da sua casa um saber que seja efetivamente ampliado. Você vê como as coisas se encaixam, no final das contas. Tudo é orgânico. Tudo é orgânico, inclusive a sua inteligência. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse papo e participe do Festival Fronteiras, dia 7 e 8 de março, no Parque da Água Branca. O link está aqui. Venha, participe dessas conversas, interaja. Eu estarei lá, Ricardo estará lá, muita gente legal estará lá. A gente se esbarra, de repente, por ali e conversa sobre fado ou sobre qualquer assunto que mova a sua inteligência orgânica. Até mais.